E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como sempre, a sexta-feira lá nunca decepciona e hoje temos dossiê. Foram reveladas mais informações sobre o celular do Cid, o documento lá da Polícia Federal, inclusive, foi tornado público, né? Derrubaram o sigilo dele e, obviamente, a imprensa saiu publicando diversas coisas. E tem algumas notas que temos que prestar atenção, até porque acho que podemos ver alguns desdobramentos para muito além até do julgamento de Bolsonaro, dia 22, que temos que comentar sobre isso, temos que falar inclusive sobre o Tarcísio, sobre a direita, de uma forma mais ampla, porque também já estão saindo algumas notas que estão comentando sobre alguns assuntos, enfim. Tem muita coisa mesmo para a gente comentar, foram muitas notas ao longo do dia de ontem, a gente vai passar pela maior parte delas. E aí depois vamos falar da turma da esquerda, né? Que tá aí dando risada, estão gostando muito aí do que tá acontecendo. E nos próximos dias no Brasil, teremos o próximo encontro do Foro de São Paulo. O Lula, inclusive, está esperado para participar. E o PT, junto aí com seus militantes, vem promovendo alguns cursos, tentar formar algumas lideranças. E a gente vai comentar sobre isso e tentar fazer, inclusive, uma ligação sobre o pós-julgamento de Bolsonaro e as eleições de 26, para a gente olhar umas besteirinhas e também trazer mais algumas notícias. E aí, se der tempo, acho que não vai dar, falamos do MST, mas vamos lá. Gente, eu já coloquei logo aqui no início uma das coisas que eu achei mais importantes de comentar sobre algumas coisas que saíram ao longo do dia de ontem e não foram nem as mensagens encontradas no celular do Cid, mas de sua esposa. E você já vai entender por quê. Depois eu vou ter um desenho esquemático para vocês entenderem, mas vamos por partes. Como vocês podem ver aqui, apenas pela manchete, mulher de Cid e filha de general Vilas Boas sugerem em mensagens participação de caminhoneiros em plano golpista. Olha só, temos a mulher do Cid e temos a filha do Vilas Boas falando, né? Falando, aquele momento, falando. Aqui estava apenas falando, mas isso depois vai ser um pouco além da fala, quando eu falar com vocês na matéria da Veja, com os caminhoneiros. Se vocês pararem para lembrar, desde que acabou o período eleitoral, muita coisa aconteceu no país, né? Após o segundo turno, tivemos, inclusive, em determinados momentos, paralisação em algumas rodovias pelo país, e aqui está apontando que falou, ó, temos que falar aí, né? Participação de caminhoneiros nesse processo, o Brasil tá muito ruim. O Estadão segue mais ou menos a mesma linha e fala assim, ó, mulher de Mauro Cid e filha de Vilas Boas tramam invadir Brasília e queda de um dos ministros. Diálogos entre Gabriela Santiago Ribeiro, a Cid e Ticiana Vilas Boas, após segundo turno, foram periciados pela Polícia Federal e entregues à Suprema Corte Brasileira. Munidos dessa informação, vamos olhar lá a turma da Veja, que foi quem trouxe tudo com exclusividade, inclusive essa nota, sobre a esposa do Cid, a filha do Vilas Boas, e a nota é aquela ali, ó, exclusivo, as mensagens golpistas de Gabriela, mulher de Mauro Cid. Perceba que até agora sequer citamos o nome de Bolsonaro, e isso vai ser importante lá na frente. Gabriela Cid convocou atos golpistas em Brasília e nos quartéis. Essa é a primeira frase do subtítulo. Ela convocou atos, tanto em Brasília quanto nos quartéis. Isso não é aleatório. Junte-se a nós nessa confusão. Chame as pessoas para ocuparem seus espaços nessa mudança. Aí disse que as mensagens que foram encontradas pela Polícia Federal no celular da mulher do Cid mostram que ela articula... Olha como está ali. Palavras do Robson Bonin, Larissa Borges e Marcela Matos. Que ela articulou intensamente, não é qualquer coisa, ó, tá colocando ela como uma pessoa que agiu de forma ativa, o que possivelmente pode ter, né, gerado algum tipo de consequência. Então ela articulou intensamente, dias após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula, a convocação de golpistas a Brasília para, em suas palavras, mudar o Brasil. Aí com base em que a turma da Veja fala isso? No dia 4 de novembro, 5 dias após a vitória de Lula, uma amiga de Gabriela escreve, abre aspas, e agora, será que o exército vai poder fazer alguma coisa? Não é possível que isso vai ficar por isso mesmo, fecha aspas. E aí a Gabriela responde, estou esperando que sim.
Aí agora que vem a parte mais crítica. Gabriela, então, envia mensagens a diversos contatos. Ela mandou para várias pessoas, ou seja, ela pode ter influenciado pessoas em diferentes regiões do país, vejam só, convocando bolsonaristas para viajarem a Brasília ou protestarem na frente dos quartéis. Ela mandou para várias pessoas de várias regiões do país. E se a mensagem dela fossem replicadas por mais e mais e mais pessoas, estaria ela por trás da articulação em torno aí dos acampamentos, quem sabe até dos atos do dia 8? Eu não estou levantando esses questionamentos à toa para criar problema para ela nem nada. Eu vou falar para vocês o que eu acho que deve rolar aí nos próximos dias. Depois eu fiz questão até de grifar ali de azul. É o único trecho em azul, ó. Abre aspas. Aqui a fala que está na íntegra em uma das mensagens dela. Temos que mudar o Brasil e as Forças Armadas estão ao nosso lado. Quem não puder vir para Brasília tem que ir para a frente dos quartéis, disse Gabriela na mensagem. Um dos contatos de Gabriela responde: vou mandar no grupo das manifestações aqui do Rio. Olha só, não, já pegou o contato, você vê, mandou num grupo de manifestação e a coisa pode ter crescido. Manda porque estamos reagindo. Revoltante, diz a Gabriela. Chama as pessoas para Brasília. Convoca. Tem que ter muita gente em Brasília. Não estamos mais em tempo de brincadeira, seguiu a mulher de Cid. Ela ainda reforçou. Muita gente. Junte-se a nós nessa batalha. Chama as pessoas para ocuparem seus espaços nessa mudança. Agora, mais do que nunca, é chegada a hora da pressão popular nas ruas. E eu levantei esses questionamentos. Não é aleatório, não é aleatório nem nada. É por causa do seguinte. Eu não sei se vocês estão com a memória fresca, ou vocês, sei lá, sequer viram isso, essa discussão entrar em campo em determinados momentos. Mas desde que começou, na verdade, desde o pós-dia 8, muita coisa foi dita, entre elas que eu coloquei aqui de forma muito, mas muito simples. Uma ordem cronológica, né? O fim, eu coloquei do fim para o começo. Qual seria o fim? O fim é o ato. O ato aconteceu. Mas para aquele ato acontecer, as pessoas tiveram que estar em Brasília e entrar nos prédios. Então, o fim da linha, e você pode ver que no próprio dia 8, algumas pessoas já foram presas. No dia 9, mais pessoas foram presas. Ali é o fim da linha. São os presentes nos atos. E aí, quando isso aconteceu, logo nos primeiros dias pós-dia 8, foi falado, não, olha só, não, vamos parar por aqui. Temos que identificar os financiadores. E além de falar dos financiadores, que está ali no meio, porque o financiador, em tese, ele poderia ter ajudado, seja com a estrutura dos acampamentos, porque a tese que vem sendo apontada é que se não tivesse acampamentos, nada disso tinha acontecido, os articuladores eles poderiam ter financiado ônibus, participado da logística, então as pessoas só chegaram em Brasília por causa desses financiadores, e nas diligências, né, que vieram depois, algumas pessoas foram apontadas como financiadoras e presas nesse processo, estão aí pelo menos sendo investigadas. E nesse meio tempo se comentou que para antes dos financiadores, você teria um núcleo intelectual. Eu acho que você já deve ter escutado falar isso em algum momento. Perceba como essas mensagens da mulher do Cid, a forma como está sendo construído, né, ali a nota da Veja, veja como você cria um certo vínculo. Porque quando você olha o que aconteceu ao longo do dia 8, pô, tinha umas pessoas nos quartéis, aí a turma saiu do quartel, foi até a esplanada, entrou nos prédios, etc, tudo mais, e você vê que, olha, desde antes, tinham pessoas falando, não, temos que ir para Brasília, temos que ir para o quartel, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. E também o establishment brasileiro, a turma da imprensa, já havia noticiado que as investigações iriam continuar, até que fossem identificados o núcleo intelectual por trás do que aconteceu no dia 8. Quando a gente comentou já por diversas vezes sobre a CPMI do dia 8, a própria esquerda, a própria relatora Lisiane Gama, ela fala isso. Que o papel da CPI vai ser construir a linha cronológica, a linha temporal, para entender
Pô, como é que a gente chegou aqui? Quem que foram os incentivadores desses atos? Então, quando eu vi aquelas mensagens, o conteúdo delas, acho que nos próximos dias veremos mais desdobramentos, né, da Polícia Federal, a nível de judiciário, etc, tudo mais. Para muito além de qualquer coisa que falar de Bolsonaro, etc, tudo mais. Aqui, nesse primeiro momento, olha só, eu duvido, mas eu duvido que o Cid ele só conversou com militares. O Cid deve ter conversado com civis. Não sei se sobre sistemas. Mas e se algum civil mandar mensagem pro Cid também, falando algum civil importante? E aí, Cid? Olha isso aqui, olha aquilo outro, etc, tudo mais. Pra você ver, falando em civil. Ives Granda foi consultado para verniz jurídico do golpe. Acho que pegaram aqui essa questão do Ives Granda porque, não sei, né, tem meio que a ver nesse momento. E, na verdade, a nota não é que o Ives Granda foi consultado. Não é meio assim, não acho que não é bem assim como a Veja está noticiando. O Ives Gandra, ele concedeu entrevista para o Estadão, só na coluna do Fausto Macedo, vou mostrar para vocês, que é uma coluna especializada em cobrir o judiciário brasileiro, traz artigos opinativos, análises, etc, tudo mais. Eu acho que essa nota da Veja, ela tá meio que tendenciosa, mas aqui mostra uma relação de Cid com os militares, em determinado momento, eles têm acesso aí a um estudo que teria sido feito pelo Ives Gandra, falando de garantir a ordem constitucional do país, etc, tudo mais. Mas aí eles não focam tanto no Ives Gandra. Fala quem foi que ajudou o Cid, quem teria passado esse material, etc, tudo mais. Perceba que está bem focado ainda no âmbito militar. Tem um para mim que essa confusão vai crescer. Vai crescer nos próximos dias. Mas vamos lá, né? O plano golpista encontrado no telefone do Cid, revelado com exclusividade pela Veja. Engraçado, né? Como a Veja teve acesso? Rapaz, o Robson Bonin, ele deve ter se disfarçado de polícia, né? Pegar um distintivo, pôs lá na sede, ó, se infiltrou na polícia, porque ele é um super espião brasileiro. É quase um James Bond. Mas tudo bem. Então, né? A matéria da Veja jogou luz sobre um personagem que, ao longo dos 4 anos do governo do capitão, funcionou como uma espécie de lumiar jurídico de bolsonaristas contra supostos abusos do judiciário brasileiro. Braço direito do ex-presidente, Cid armenizou no acervo de seu telefone considerações do constitucionalista Ives Gandras Martins sobre as situações em que o governo de turno poderia usar uma decretação da garantia da lei e da ordem. Também foram encontradas, pela Polícia Federal, avaliações do jurista segundo as quais uma suposta imposição popular levou o governo eleito de João Goulart a ser deposto por um golpe militar e, o que mais interessava aos apoiadores de Jair Bolsonaro, análise sobre a pretensa legitimidade das Forças Armadas de serem convocadas para conter uma crise entre executivo e judiciário. E, mais uma vez, até agora, a única menção é apoiadores de Bolsonaro. Mas Bolsonaro mesmo, nada. Até agora, nada. Mas será que precisa falar dele? Será que precisa falar explicitamente de Bolsonaro para a imprensa fazer a festa? Chegaremos lá. Os dados reunidos no relatório de 66 páginas, produzidos pela supervisão da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, mostram que o militar, aluno do curso de formação de Comando e Estado-Maior do Exército, encaminhou questionamentos a Gandra, um notório defensor da interpretação enviesada, segundo as palavras do Bonin, né? O famoso artigo 142 da Constituição dá guarida para Exército, Marinha e Aeronáutica, atua como poder moderador em caso de instabilidade entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Em resposta à consulta, Ives afirma, entre outras coisas, que o emprego das Forças Armadas pode ocorrer em situação de normalidade se, no conflito entre poderes, um deles apelar para as forças em não havendo outra solução. Questionado como as forças poderiam atuar em garantia dos poderes, o advogado sacou o controverso artigo 142. A resposta, música para os ouvidos dos militares, que ao lado do Cid, buscava embasamentos vários para colocar a subelevação de pé, foi a senha para, sob pretexto do Brasil estar diante de uma situação abusiva do judiciário, analisar a hipótese de insurreição. A partir das respostas de Gandra, Cid armazenou em seu celular um arquivo
às vésperas do segundo turno, intitulado, abre aspas, Análise, Ideias Ives Gandra. O documento guardado pelo braço direito de Bolsonaro afirmava que, diante de situação de invasão de um poder sobre as atribuições de outro, a Constituição Federal permite que as forças atuem pontualmente para restabelecer a harmonia constitucional em uma espécie de poder moderador. Foi a partir desses dados que foi elaborado um passo a passo sobre como jogar no lixo o resultado das eleições de 2022. Aí, como eu falei para vocês, eu acho que essa nota da Veja, do Bonin, lá com as meninas, ela não tá muito honesta. Pelo menos, assim, né? Se a nota, na verdade, a entrevista da Raíssa Mota com Ives Gandra for verdade. Não tem como ambos estarem falando 100% a verdade. E com relação ao quê? Ives Gandra diz que questionário encontrado pela Polícia Federal com Mauro Cid é de 2017. De 2017. Então não teve um contato com o Ives Gandra. Eu achei lá, uma coisa que ele escreveu em 2017. A menina até fala o seguinte, né? Não é de hoje que Gandra vem alertando para distorções em suas interpretações. O nome dele voltou a ser associado a pautas antidemocráticas depois que a Polícia Federal descobriu uma trama golpista envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro e outros oficiais. A Polícia Federal encontrou no celular do Cid um questionário respondido pelo Ives Gandra em 2017 sobre a garantia dos poderes constitucionais. As respostas foram enviadas a pedido do Major Fabiano da Silva Carvalho, que se apresentou como aluno do segundo ano do curso de Comando e Estado-Maior do Exército. Valeu, não. 2017. Não é... na verdade, o Ives Gandra não produziu um material para agora. Não, me pediram aqui, eu vou fazer aqui, dar uma interpretação para vocês. Não, ele já tinha esse material. Há muito, muito tempo, a posição dele. Muito antes de Bolsonaro, né? 2017. Bolsonaro não era nem presidente. Era deputado na época. Então, você fica olhando assim, nessa movimentação toda, você se questiona, mas a imprensa já montou em cima. O que é que você acha que vai ter maior repercussão? Foi publicado inicialmente? Esse estudo, que estava lá no celular do Cid? Ou essa nota que fala, ó, aquele 2017, antes de Bolsonaro, já tinha, etc, tudo mais. E mais uma vez, faço questão de questionar, né? Vocês estão vendo aqui alguma menção a Bolsonaro? Bolsonaro pedir isso, pedir aquilo outro, etc, tudo mais. Mas será que para a imprensa importa? Vamos indo. Tem uma série de notas que vários jornais soltaram de forma similar. Eu peguei aqui, acho que 3 da Globo, uma da CNN, mas tá todo mundo comentando a mesma coisa. Um trazia uma informaçãozinha extra, outro mais uma besteirinha. Mas enfim, a Globo postou, uma das que o Globo postou é o seguinte, ó. PowerPoint golpista. Cid guardava no celular a apresentação com a interpretação golpista da Constituição. Não são dos elementos encontrados pela PF no aparelho do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro tinha alguma coisa? Falou alguma coisa? Etc. Tudo mais? DOS e CCEM 1617. Mauro Cid fazia parte de grupos que trocavam mensagens sobre golpe. Entenda. O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro também teria recebido orientações e documentos sobre um plano de golpe de Estado. Aí lá na CNN, o Caio Junqueira fala assim, ó. Mensagens mostram oficiais da ativa debatendo carta a comandante do Exército por golpe. Diálogos que constam no relatório da Polícia Federal foram divulgados nesta sexta, dia 16. A não ser que seja revelado nos próximos dias alguma mensagem de Bolsonaro, o que a gente vem observando aqui são que pessoas de diversas searas, as últimas notas estão focadas no meio militar, onde essas pessoas estão articulando e pedindo, rapaz, fala com o Bolsonaro isso, fala com o Bolsonaro aquilo outro, isso aqui, aquilo outro, etc, tudo mais. Mas são pessoas que estão se movendo por livre e espontânea vontade. Até o momento, a não ser que revele alguma coisa, eu não estou vendo uma ordem de Bolsonaro para os oficiais irem atrás para ver como pode fazer, para dar um golpe de Estado, isso, aquilo outro, pipipi. Também não vi, a não ser que se revele nos próximos dias, ninguém do partido de Bolsonaro, né, um braço político mesmo assim, da atuação de Bolsonaro, falou, não,
quanto que partido. Rapaz, dá uma olhada aí, bicho. Dá uma consultada aí, velho, como é que a gente pode fazer aqui, acolá, né, pra ver, etc. Então, assim, a não ser que seja revelado algo, acho complicado depositar qualquer tipo de culpa na conta de Bolsonaro e seu entorno realmente político da coisa. Vem se mostrando atitudes de pessoas, a revelia de Bolsonaro, e ele falou, né? Aparecia aqui um outro reclamando de uma coisa ou outra, e o tempo tá aí pra provar que nada foi feito. Nada foi feito. Bolsonaro, beleza, acabou o ano, vou ali, tirar um tempo sabático nos Estados Unidos e vida que segue. Grupo de WhatsApp com CID, militares da ativa, discutiu o golpe. Se Bolsonaro fizer, não haverá general que segure as tropas. A turma tava lá confabulando entre eles. Não, olha só, mas que o golpista é Bolsonaro. O golpista é Bolsonaro. Mas Bolsonaro tava no grupo? Foi Bolsonaro que incentivou alguém aqui? Vai lá, faz isso. Você percebe como é uma coisa que é meio difícil você associar a Bolsonaro, mas tudo bem, né? É porque a turma torcia para Bolsonaro continuar no poder. Então, já que essa turma era torcedora de Bolsonaro, era apoiadora de Bolsonaro, logo Bolsonaro também é golpista. Porque é assim que a imprensa faz, né? É um pensamento metonímico. Você tira o todo por uma parte. Mas vamos continuar. Aí, a imprensa já foi questionar o exército, e aí? E agora? Vai fazer o quê? Vão defender? Não vão defender? Vão ficar do lado de quem? O que diz o exército sobre as mensagens golpistas entre o coronel e Mauro Cid? Aí agora que eu acho engraçado. Porque até, não é que responde, né? É que mostra essa certa diferenciação, 2 pesos e 2 medidas. Quando é Bolsonaro é uma coisa, quando o exército é outra. Por quê? Ó? Em nota enviada ao radar, a corporação militar diz que opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento da cadeia de comando do exército. Então, peraí. O pensamento e opinião e comentários de militares, de alguns militares, eles representam o quê? A cadeia de comando de Bolsonaro? Os militares não representam a cadeia de opinião, né, o de comando do exército. Mas essas pessoas representam Bolsonaro? Você vê como é uma coisa? Você vê que não tem uma incoerência nisso? Não é meio estranho? Mas a imprensa tá fazendo a festa. Mas beleza, né? Fica parecendo 2 pesos e 2 medidas. E o Robson Bonin, que é o autor também dessa nota, eu achei ele um cara engraçado. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai voltar no tempo para relembrar de uma nota do Robson Bonin sobre um tema muito parecido. Bolsonaro ontem postou isso daqui, comunicado aos veículos de imprensa. Novos diálogos revelados pela revista Veja comprovam, mais uma vez, que o presidente Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um golpe. Mas a culpa é dele. Pô, mas o exército lavou as mãos, falou que isso não representa a cúpula do exército, o comando do exército. Não importa. A culpa é de Bolsonaro. Registramos ainda que o ajudante de ordens, pela função exercida, recebia todas as demandas, pedidos de agendamento, recados, etc., que deveriam chegar ao presidente da República. O celular dele, portanto, por diversas ocasiões, se transformou numa simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações. O que foi que Bolsonaro fez assim de palpável? Ele fez alguma coisa? Nada. Mas não importa. Falei, o consórcio já pintou, bordou, deu cambalhota. A Eliane Cantanhede afirma com todas as letras: ele é o batom da cueca do Bolsonaro. Eu não vou falar nada, viu? Ela falando o seguinte, né? Comenta Cantanhede sobre o tenente-coronel Mauro Cid ao destacar o fato da Polícia Federal ter encontrado o celular dele, que era ajudante de ordem de Bolsonaro, documento com instruções para um golpe de Estado. Mas tu já viu? Por quê, minha filha? Então, o exército também, vão prender todo mundo, né? Porque a imprensa, se deixar, meu Deus, manda Bolsonaro pra guilhotina. Então, vamos também botar aí todo mundo. Vamos acabar com o exército no Brasil. Porque tem vários ali da ativa, né? Tava lá no grupo, etc, tudo mais, conspirando. Se é pra ser de forma metonímica, o todo pela parte, então vamos derrubar tudo, é o jeito. É o que a Helene Cantanhede coloca em suas palavras. Mas, gente, mais. Nesse mesmo dia, nesse mesmo programa, a Helene Cantanhede... Olha ali. Peraí.
Vou mostrar aqui primeiro, né? Sabem quem está vendo o Em Pauta da Globo News? O presidente Lula. Olha a felicidade dela. E sabem quem mais está vendo o Em Pauta da Globo News? O presidente do Senado Pacheco. Essa é a senhora que diz que Cid é o batom na cueca. 100% imparcial, né, Eliane? Mas vamos lá. Essa é a nota que eu falei que eu queria voltar no tempo. Essa nota, pessoal, vejam só, é da Thaís Oyama e do Robson Bonin, o jornalista que revelou para o Brasil com exclusividade os documentos aí, né? Parte do documento, informações no documento lá que a Polícia Federal, a Diretoria de Inteligência. O Robson Bonin é o James Bond brasileiro. Ele, rapaz, se infiltrou, hacker, achou na Deep Web, só pode. Era um documento sigiloso. A gente fica se perguntando como que ele achou isso, mas beleza. É segredo, né? Sigilo de fonte. Mas enfim, o mesmo Robson Bonin, em 21 de abril de 2017, ao lado da Thaís Oyama, escreveu essa seguinte nota. O exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz o general. Segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerda, olha só, aqui não está falando em mais de civis, pessoas do exército, estamos falando, políticos. É o braço político da coisa. Políticos de esquerda fizeram a consulta nos dias que antecederam o impeachment da Dilma. O comandante do Exército, Vilas Boas, revela que a instituição foi sondada e rechaçou a hipótese de apoiar a decretação do estado de defesa nos dias tensos que antecederam o impeachment de Dilma. Vilas Boas não diz quais foram os políticos que fizeram a consulta, mas reconhece que as forças ficaram alarmadas com a perspectiva de serem empregadas para conter as manifestações que ocorriam contra o governo. Abre aspas. Nós temos uma assessoria parlamentar no Congresso que defende nossos interesses, nossos projetos. Esse nosso pessoal foi sondado por políticos de esquerda sobre como nós receberíamos uma decretação do estado de defesa. Mas e aí? O PT é golpista? Porque nos discursos os petistas dizem que é a Dilma que tomou um golpe, né? Cadê agora a gritaria? Vocês lembram de alguma gritaria em 2017, 2018? Ficou algum estigma? Não. Hoje em dia tem muito jornalista já passando pano e falando, não, o que aconteceu com Dilma, né? Acho que foi golpe. Vem mudando muito de opinião alguns jornalistas. Então você percebe como é dois pesos e duas medidas? Membros do Exército, da ativa, fazem algo... Não, isso aqui não representa a cúpula do Exército, mas eles representam Bolsonaro. Políticos de esquerda, faz a movimentação, né? Questiona, sonda. Dilma é democrática. Vítima de um golpe. Esse é o consórcio de imprensa. Robson Bonin deve ter esquecido dessa nota, né? Os jornalistas. Mas fazer o quê, né? O ódio por Bolsonaro acaba por sempre falar mais alto. Eu não sei se eu tô vendo demais, mas eu vejo assim algumas notícias, né? Que eu acho que elas começam a se contradizer em determinados pontos. Mas vamos continuar. Além dessa questão das mensagens, e que eu falei para vocês, acho que vamos ter mais confusões nos próximos dias. Tivemos a busca e apreensão do senador Marcos Duval. O Igor Gadelha solta a seguinte nota. Sem citar Duval, Dino disse em reunião ministerial que a Polícia Federal faria nova operação. Aí, né, que afirmou durante a reunião ministerial, na quinta-feira, que a Polícia Federal em breve faria em breve nova operação relacionada aos atos do dia 8. Segundo relatos de ao menos 4 ministros presentes no encontro, Dino disse a Lula e a colegas de governo que as operações vinham acontecendo diariamente e ressaltou que nova operação ocorreria entre quinta e sexta. Bom, ontem não aconteceu nada. A operação assim que aconteceu grande foi a do Marcos Duval. Quer dizer, pode ter acontecido uma coisa, né? Sei lá, uma operação pequena em algum lugar, não foi noticiada pela imprensa. A fala de na reunião foi feita na parte da manhã, antes da Polícia Federal iniciar a operação contra Marcos Duval. A busca e apreensão em endereços do senador começou por volta das 3 horas da tarde, enquanto o encontro ministerial continuava em curso. Aí o Gadelha, né, foi contatar a turma da esquerda, entender, e fala o seguinte,
que auxiliares do Dino, disseram à coluna que a fala do ministro na reunião ministerial foi genérica, né? Foi só uma coincidência. Uma vez que há operações recorrentes da Polícia Federal relacionadas às invasões do dia 8. Não há vazamentos. Não. Zero. O Robson Bonin conseguiu todas aquelas informações, todas, sabe, se infiltrando no Departamento de Inteligência da Polícia Federal. Não existe vazamento. Robson Bonin, o 007 brasileiro. Interlocutores do ministro sustentaram ainda que ele só teria sido avisado pela Polícia Federal da operação contra Marcos Duval minutos antes do início, como de praxe. A corporação, vale lembrar, é subordinada à pasta que Dino comanda, né? Palavras finais aí do Gadelha. Sobre Marcos Duval, Bolsonaro será convidado para prestar um novo depoimento. Não só Bolsonaro, como também o ex-deputado Daniel Silveira. Tá ali, ó. Bolsonaro e Daniel Silveira prestaram depoimento sobre reunião com Marcos Duval. Para quem não lembra o que aconteceu, em fevereiro também foi a Veja que também revelou todo o plano, etc. Mas ali naquele momento foi o Marcos Duval que contatou a turma, né? Cedeu as mensagens, etc. Tudo mais. Foi uma história que o Marcos Duval falou uma coisa, depois falou outra. Depois começou a se perder no meio do processo e você olhava lá as mensagens e não tinha nada. Não tinha áudio de Bolsonaro, não tinha fala de Bolsonaro. Meu Deus, foi algo bem similar. Ele mandava mensagem para Daniel Silveira e Daniel Silveira mandava mensagem pro Marcos Duval e Bolsonaro. Teve até reunião, né? Que falaram lá que ia ter um plano, que eles é pick blinder, frio calculista, que ia fazer, que ia acontecer, que ia grampear. Aí disse que Bolsonaro só ficou em silêncio. Meu Deus do céu. Eu até brinquei no vídeo, falei, para imaginar a cara de Bolsonaro ouvindo dois loucos. Que acho que hoje já deve ser consenso, né? Que Marcos Duval não bate bem da cabeça. O SWAT. Não é só da SWAT, não. No Instagram dele agora, além da SWAT, ele é de alguma coisa aí, treinamento tático inteligente da NASA. SWAT e NASA. Meu Deus do céu, operações galácticas. Esse é o Marcos Duval. E aí, quando ele fez a live, puto da vida e por coincidência com Chico Linguiça e Tonho Doritos, né? A dupla dinâmica do MBL, chegou lá por dois. Chico Linguiça, olha só, papapá, Tonho Doritos, olha isso aqui, aquilo outro. Aí, repercussão na imprensa. Depois, não foi bem assim, eu me atrapalhei, que eu falei, né? Não lembro. Aí foi dar entrevista na CNN, não foi pra Daniela Lima. Aí, determinado momento da entrevista, ele começa a chorar. Filha, eu estou fazendo isso por você, filha. Depois falou, vou entregar o mandato. Aí falou que ia entregar o mandato, minha mãe entregar o mandato. Confusão. E tá aí. Tudo isso daí tá registrado no Atlas de fevereiro. Kimpaim.com sem BR. Olha as confusões. E avançando aqui um pouquinho. E depois tem outra nota ainda. Ontem, 4 da tarde, a Bela Megali escreve a seguinte nota. O PL vê plano de golpe e caso Duval como cereja do bolo para sacramentar inelegibilidade de Bolsonaro. Tudo isso acontecendo há dias do julgamento. Vai ser agora. Quarta-feira, né? Dia 22. Assim, o timing perfeito, né? A coincidência. E a nota fala que para membros da cúpula do PL, o plano encontrado no celular do Cid e a ação policial envolvendo Marcos Duval formam um cenário que expõe para a opinião pública justificativas para o capitão perder o direito de se candidatar a cargos eletivos. A leitura é que esses episódios expostos a uma semana do julgamento ajudam a justificar a decisão que, por ser golpista, Bolsonaro precisa ficar fora da política. Mas o que foi que Bolsonaro fez? Falei isso uma vez e repito. Rapaz, 90% ou mais dos problemas que Bolsonaro teve ao longo dos seus 4 anos de mandato foram causados por outras pessoas, que não ele, mas que foi depositado na conta de Bolsonaro. Alguns problemas talvez Bolsonaro conseguisse ter evitado, mesmo não sendo ele que fez. Alguns eu acho que sim. Muita gente se questiona onde teria sido o momento assim que se Bolsonaro tivesse feito algo diferente, tudo poderia mudar. Tem muita gente que aponta até aquela questão do carro do ramagem, etc, tudo mais.
Mas isso daí deveria ter uma espécie de embate com outro poder. Pra mim tem coisa que é mais simples. Eu acho que se em 2020, não só, e aí não é só Bolsonaro, aí eu até coloco a direita no meio. Ali em 2020 tivesse, PTB, vai pra lá, sai de perto de mim, tira a mão de tua boca. Muita coisa não tinha acontecido. Ali em 2020, muita coisa. Tivesse cortado ali, muita coisa não teria acontecido, mas muita confusão. Dei lá dos 300 e as confusões que tiveram. Depois, final do ano com Oswaldo Eustáquio. Depois, no final do ano, quando Roberto Jefferson tensionou, não com o judiciário, mas com... criou um problema no judiciário, mas ele tensionou com o legislativo. Porque foi Roberto Jefferson que levou lá o questionamento para saber se o Maia e o Alcolumbre poderiam ou não se reeleger. Maia e Alcolumbre fizeram nada. Estavam de boa, eles estavam de boa e continuavam. Quem gerou toda a confusão foi o Roberto Jefferson. Toda. Do início até o fim. Aí depois teve o vídeo do Daniel. Ficou andando muito perto com o Roberto Jefferson. Mais 1.001 confusões. Os eventos ali do 7 de setembro de 2021, alguns, também Roberto Jefferson querendo aparecer mais do que todo mundo. A própria questão da eleição de 2022. Então, assim, foi um cara que eu vi que atrapalhou demais. Demais, nossa senhora. E um discurso maluco que muita gente da direita comprou. Não, porque tem que fazer alguma coisa. Assim, mas às vezes, assim, muita ajuda quem não atrapalha. Então, algumas vezes, para não atrapalhar, é melhor não fazer nada. Mas, enfim. E mais uma vez, vocês estão vendo. Pelo que está sendo revelado até agora, que foi revelado assim, não no disse-me-disse, mas o que está revelado até agora, de mensagens, etc. e tudo mais, eu acho que a defesa de Bolsonaro foi bem feliz ao falar. Mais uma vez, as mensagens provam que Bolsonaro nada fez, nada falou, e quem confabulou todos esses planos foram outras pessoas. Aí sobre o julgamento de Bolsonaro. Na noite de ontem, 11 da noite, sai a Santa na Folha de São Paulo. Ministros de tribunais veem Bolsonaro inelegível, mas consequência divide opiniões. A turma não sabe até que ponto vai ser bom ou ruim Bolsonaro estar inelegível, por diversas razões. Aí a nota fala assim, as consequências políticas da eventual inabilitação de Bolsonaro dividem opiniões nos principais tribunais do país. Há uma corrente que entende ser ruim tirar Bolsonaro agora, neste momento, porque a decisão anteciparia a disputa presidencial de 26 e daria força política a um herdeiro do bolsonarismo. Mas aí, segundo essa nota, seria o Tarcísio. Já estão batendo o martelo. E talvez essa nota esteja fazendo isso de propósito para sabotar o Tarcísio. Vamos com calma, você já vai entender. Se há ministros de tribunais superiores apreensivos com o possível fortalecimento do bolsonarismo pelas mãos de Tarcísio, uma leitura diferente tem ganhado força nos bastidores. E que o empoderamento do Tarcísio seria bem-vindo por diversas pessoas. Ele tem boa relação com membros da cúpula do judiciário. É considerado alguém que se distanciou desse lado mais bélico da coisa, mais beligerante. Portanto, embora muito próximo de Bolsonaro, ele não é encarado como um risco às instituições. Mas eu levantei essa bola para vocês que talvez o que está acontecendo agora não é um ganho para o Tarcísio, e sim uma tentativa de sabotá-lo. Quem disse, na verdade, é a Roseanne Kennedy. Saiu agora, 3 da manhã de hoje. Bastidores. Diz que o ministro mira Bolsonaro e acerta Tarcísio politicamente. Uma análise da própria imprensa, do próprio consórcio. E aí fala o seguinte, que o julgamento da ação contra Bolsonaro vai acabar por atingir em cheio os planos políticos do Tarcísio. A conta é simples. Se o tribunal tornar Bolsonaro inelegível, Tarcísio vai ser cobrado a se colocar como presidenciável, pois ficará um vácuo na direita a ser preenchido. Mas quem diz que esse vácuo tem que ser preenchido pelo Tarcísio? Mas a empresa já está dando essa forçada. Aliados do governador avaliam que a antecipação do pleito de 2026, a princípio, só significa problemas para ele. Olha só, os próprios aliados Tarcísio, cara, antecipar agora é só problema. Ainda que Tarcísio, beleza, venha ser aí o herdeiro de Bolsonaro, agora só atrapalha. Só atrapalha. Além de ficar exposto muito tempo na vitrine até a próxima corrida presidencial, imagina, vai começar a apanhar de agora. Nem o Lula
tá se colocando como candidato à reeleição. Pra não apanhar. Não. Vou ajudar alguém. O Lula só vai decidir nos 45 segundos do tempo. Ele já decidiu, na verdade. Mas vai pagar de maluco. Mas enfim, além disso, Tarcísio ficará numa situação constrangedora diante de seu eleitorado de São Paulo. Se assumir agora que tem interesse na cadeira do Planalto, acabou o governo estadual com apenas 6 meses de gestão. Imagina a relação de Tarcísio com a Câmara Estadual e com o próprio eleitor. Fala, pô, bicho, o cara veio aqui, pensei que ia governar, ia desenvolver um plano, né, de, sei lá, de 8 anos pro Estado e o cara tá. O cara quer o quê? O cara quer aparecer, quer fazer marketing, o cara realmente quer governar o estado de São Paulo. Aí já começa a perder apoio. Você já começa a tirar apoio do cara de agora. Veja como são as coisas. A direita é de boa. Não, beleza, é isso aí, Tarcísio. Mas pensa aquele eleitor de centro. Então já gera desgaste. Não tem nenhum ganho. Não tem nenhum ganho. Literalmente, é só derrotas. Para completar a sinuca de bico, se ele negar a intenção de disputar e lá na frente ele concorrer a presidente, no mínimo vai ser alvo de memes questionando a confiabilidade de suas decisões. Fora que se ele também se negar, todo mundo vai jogar a pedra e falar, Tarcísio desistiu, traidor, isso, aquilo, outro. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Sinuca de bico. Caciques partidários também fazem questão de lembrar o caso do Dória, que falou, se elegeu para prefeito, já pensando no governo do estado, fez uma confusão. No final do dia, nem candidato à presidência da República ele conseguiu ser. Nem a legenda ele teve para disputar. Então, olha a confusão. Olha a confusão gigantesca. Aí fica um vácuo. A própria direita vai começar a brigar entre si, para ver quem vai ser o herdeiro. Meu Deus. Sem nem saber. Porque também se discute uma possibilidade de Bolsonaro, devido a uma configuração de algumas pessoas-chave que estarão em posições chave em 2026, se estima que talvez Bolsonaro possa voltar a ficar elegível. É uma possibilidade. Mas enfim, já não, acabou. Já vai começar a se discutir quem vai, quem não vai. Aí vem grupos. Ou seja, nesse momento, não parece que é um jogo bom para a direita em nenhum cenário que você olha. Ainda mais com a forma como a coisa vem sendo feita, a narrativa que a imprensa vai ter nas mãos, etc, tudo mais. Veja as complicações. Mais uma vez, até agora, com o que foi revelado pela imprensa, nada saiu da boca ou do dedinho de Bolsonaro mandando mensagem para outras pessoas. Mas a conta, caiu no colo dele já com cheque especial, juros e falou, Bolsonaro, se vira para pagar. Complicado, viu? Complicado. Ser político nesse país não é fácil, ainda mais presidente ou ex-presidente da República. A vida de Bolsonaro não é fácil. Não é fácil mesmo. Aí, além disso, e eu acho que isso aqui vai na linha do que eu falei pra vocês lá no início, e porque eu acho que aquelas mensagens do celular da esposa do Cid devem ter algum tipo de desdobramento, o Eduardo Giroto, lá na coluna do Guilherme Amado, escreve o seguinte: quando Flávio Dino e Gonçalves Dias serão ouvidos pela CPMI. A base governista aceitou, beleza, vamos trazer os caras para bater um papo, mas tem umas condições antes da gente trazer essa turma. Fala assim, ó, os convites não serão aprovados até a base governista acolher os depoimentos de todos os bolsonaristas envolvidos na trama. Todos. Se é que depois de todos eles vão chamar, né? Os parlamentares querem construir uma narrativa cronológica para mostrar à opinião pública que o dia 8 foi o desfecho de um plano maior. Ou seja, começou lá atrás. Uma coisinha aqui, com uma coisinha colar, faz isso, faz aquilo outro. Pessoas incentivando, tinha um núcleo intelectual. Por isso, o ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez, prestará o primeiro depoimento na comissão a fim de explicar os bloqueios em estradas após a derrota de Bolsonaro. É impressão minha, ou a esposa do Cid, a filha do Vilas Boas, até fala, não, temos que falar com os caminhoneiros, fazer isso, aquilo, outro. Você percebe como as coisas começam a se encaixar? Eu não acho que essa nota é aleatória. O Brasil é o país das coincidências, né? Mas enfim. Em seguida, vão chamar lá o George Washington, aquela da confusão, sobre a tentativa de explodir um carro bom em Brasília. Trata-se de uma estratégia para invalidar a tese da oposição, que, segundo a Metrópole, não, que tem infiltrado, etc. E também de que o Planalto se omitiu
diante da investida golpista. Não, o Planalto não se omitiu de nada. Olha toda a construção, olha tudo que eles fizeram desde o dia 31 de outubro. Olha toda essa confusão. Eu não sei, mas eu tenho pra mim que muita gente aí que fez postagem de rede social, pessoa que tem um perfil maior, fazia vídeo incentivando, vá, tem que ir, tem que fazer, tem que acontecer. Eu acho que essa turma aí vai ter problema, viu? Por isso que eu falo, ó, não contem comigo pra convocar nada, etc. Todo mundo aí é adulto. Quem quiser fazer o que quiser, faz aí. Mas comigo não. Não acho que esse é o caminho. Venham batendo nessa tecla há alguns anos. E agora o que eu falo pra vocês, e agora o que a gente faz? Sobreviver. Sobreviver até começar a organizar. Até aparecer realmente alguém com a capacidade de falar assim, ó, apareceu um cidadão com a capacidade de organizar o meio de campo. Seja eleitoral, que seja de forma política, seja da forma que for. Apareceu o cara. Eu não tenho resposta pra isso. Eu tenho muita informação pra dar. E tento trazer informação todos os dias. Informação. Tentar contar o que tá acontecendo. Pô, olha isso daqui, olha aquilo outro. Muita ajuda quem não atrapalha. Eu acho que trazer informação é uma coisa que eu posso fazer e que acho que vem para somar. Mas tá ali, né? A avaliação que a ordem dos depoimentos influenciará na construção da narrativa e no teor das audiências subsequentes. A base do governo considera inadmissível ouvir Dino e Gonçalves Dias antes do Anderson Torres e do Cid, por exemplo. Por serem maioria na comissão, os governistas têm o poder de decidir quando os requerimentos vão ser aprovados. Se sim, se não, eles têm o poder. E olha de quanto tempo está falando que os governistas querem controlar a narrativa perante a opinião pública. Aí junta com aquela nota do PL que fala, pô, vai ter o julgamento aí agora. Olha o que aconteceu com o Marcos Duval, olha o que aconteceu com o Cid. Imagina a repercussão disso perante a opinião pública. Olha como as coisas se encaixam. E aí, vem lá, né? A Clarissa da Veja. Essa daqui tem um ódio mortal pro Bolsonaro. Ela comemorou o dia que ela foi bloqueada por Bolsonaro no Twitter. Aí ela que toca a Páginas Amarela, que é a entrevista semanal da Veja com alguém hoje, que antigamente era só a Páginas Amarela mesmo, né? Era clássico na Veja e hoje se tornou uma espécie de podcast de entrevista. Então tem a versão visual, né? De áudio e vídeo, audiovisual, e você também pode ler. E aí quem vai estar lá é Lisiane Gama, relatora da CPMI. A senadora tem se empenhado em assegurar uma investigação que identifique as origens ideológicas, o núcleo intelectual e financeiras dos movimentos que depredaram os prédios públicos em Brasília. Porque o fim da linha, o vândalo que estava lá, que entrou, quebrou cadeira, fez isso, estão presos. Então tem que saber dali para trás. No Brasil, não acho que muita coisa é aleatório. Ontem eu passei no Twitter e vi um caso, e acho que a opinião aqui da Tsuki, né? A véia do Zap, com sua sabedoria oriental, acho que é muito similar à minha. Teve um caso de um pastor que falou lá o que ele desejava, etc e tudo mais. Rapaz, beleza. Cada um com suas opiniões sobre esse caso. Mas o que eu acho é o seguinte. Não dá pra ficar indignado quando sai aquela nota seguinte. Por que eu torço pra Bolsonaro perder a vida? Eu não tô sendo eufêmico, porque a palavra mesmo que o cara usa é porque eu torço pra Bolsonaro, termina com rei. Escreveu, acho que foi... Não quero nem errar o nome do jornalista, mas saiu na época na Folha de São Paulo. Não dá pra ficar indignado com esse tipo de nota e achar que não, beleza, o cara tá falando aí que tem que quebrar o queixo, fazer isso, achar mandíbula, quebrar a mandíbula, não, pô, aí não dá, aí é complicado. E um discurso desse, ele pega muito mal, mas muito mal mesmo perante a opinião pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, até fala assim, ó, está na Bíblia, a lição de Jesus Cristo, o príncipe da paz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. A frase que incita a violência é anticristã e criminosa. Por isso mandarei hoje para a Polícia Federal. E eu acho que a Tsuki resumiu muito bem em poucas palavras, falando o seguinte, ó. Isso daqui foi uma bosta. Não se deixa ir ao ar um vídeo assim. E se foi numa live, deveria ter sido advertido e repudiado a fala. Não se ri do que esse pastor falou. Crentes, cristãos, batedores de cartão em igreja, vocês estão dando de bandeja
a alma das pessoas aos comunas. Esse tipo de comportamento, olha o pé na porta, onde o pé na porta nos trouxe, né? Os problemas que o pé na porta, esse tipo de comportamento, ele vem gerando para a direita, e como esse tipo de comportamento vem ajudando a esquerda a fortalecer as suas narrativas. Então, mais uma vez, botem a mão na consciência. Quem compartilhou esse vídeo, pensem muito bem, muito bem. Não acho que é por ali o caminho. Aí, sabia que era muita coisa que tinha pra falar, mas esse tópico aqui dá pra comentar umas besteirinhas. A esquerda, enquanto isso, vixi, tá feliz da vida. Feliz da vida, ninguém tá prestando atenção neles. Você vê, o Lula tava com os 20 holofotes em cima da briga do Lula com Lira. E tem várias notícias recentes. O Lira falou que quando voltar agora, da viagem internacional, vai começar a mudar muita coisa, uma reforma no segundo escalão do governo, falou que vai derrubar a Daniela Vaguinho, vai colocar o Celso Sabino pra ficar feliz com a União Brasil, vai fazer o que vai acontecer, muita coisa acontecer, agora tá de boa, sem pressão da imprensa, a nota sai, mas ninguém comenta muita coisa, por quê? Porque confusão na direita é festa na esquerda. Aí enquanto a turma tá brigando também por diversos assuntos que poderiam ter sido evitados lá atrás, o Marx relata o seguinte, ó, os polêmicos instrutores do curso do PT para formar futuras lideranças. Aqui é um ponto que, graças a Deus, com os problemas ao longo do percurso, por conta de Bolsonaro, mais uma vez eu digo isso, graças a Bolsonaro, a direita tem algumas lideranças. Olha só, eu acho que nem ia ter youtuber, jornalista independente, jornalista passador de pano, a mesma quantidade de deputados, eu acho que não teria, se não fosse o velho Bolsonaro, que ele funciona como uma espécie de hub, né? Todo mundo foca a atenção nele, e ele é um cara extremamente humilde que nunca quis ser o dono do poder, sempre dividiu, sempre atribuiu créditos para diversas pessoas, falou, não, esse aqui foi fulano, esse daqui foi o Beltrano, pô, acho que isso aqui é bacana, acho que esse cara aqui também, olha o que esse cara fez, olha o que aquele outro cara fez. Quantas pessoas a gente não conheceu, simplesmente porque, pô, é o ex-ministro de Bolsonaro, é o cara de Bolsonaro. Já a esquerda não consegue isso. O PT é autofágico, eles destruíram todas as possíveis lideranças desde a década de 80, porque só quem pode brilhar é o Lula. É totalmente oposto, totalmente oposto. Aí tá ali, desde que foi fundado em 80, o PT tem Lula como seu maior expoente, sua principal liderança. As raras estrelas que brilharam um pouco mais nesse período acabaram se apagando ao longo do tempo ou foram fulminadas por escândalos e disputas internas. E aí, olhando para o futuro, a Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, está promovendo um curso de formação de novas lideranças de esquerda. Pela internet, são oferecidas aulas gratuitas aos interessados em trilhar os nem sempre muito iluminados caminhos da política. De acordo com os organizadores, a proposta é oferecer uma espécie de beabá aos candidatos a futuros dirigentes, confrontando fatos que marcaram a história recente do país. Depois que aprenderem a pensar, os alunos serão orientados sobre como atuar. Chama a atenção alguns nomes do corpo docente encarregado da tarefa. Você vê, ó, como atuar. Deixa eu te ensinar o caminho das pedras. Agora que eles vão tentar fazer isso. Mas eles têm uma expertise. Tá no meio dos professores. José Disseu, José Genuíno, Guido Mantega. 3 figurões do partido que não são exatamente aquilo que se poderia considerar como farol. A aula, ele fala a primeira do Disseu, tem 21 minutos. E o tema é Fragmentação, luta armada e desarmada, resistência à ditadura. Nela, Disseu até discorre sobre corrupção, mas não a corrupção que enredou ele próprio e o seu partido nos governos Lula e Dilma. Nunca houve tanta corrupção como na ditadura militar. O ex-ministro analisa o processo de redemocratização do Brasil, a luta sindical, as greves, a oposição à ditadura e a ascensão do PT e seu principal líder, né, o Lula. Ele também destaca o papel importante exercido pelos grupos guerrilheiros durante o regime militar, grupo, ressalte-se, que se inspiravam politicamente em ditaduras de esquerda. Olha como esse curso é muito democrático, né? Nossa, ele tá passando batido, só uma nota na imprensa, mas tem a mesma repercussão? Não tem, porque estão falando do Marcos Duval, o doidinho da NASA e da SWAT. Aí essa turma inteira, né?
Foro de São Paulo. Foro de São Paulo elogia ditaduras e diz que os comunas é um fator de equilíbrio para a América Latina. Ali, ó. Elogia os regimes ditatoriais de Cuba, Venezuela, Nicarágua e faz um ode ao país vermelho do Oriente, caracterizada como um fator de estabilidade e equilíbrio para a América Latina. E nesse documento também, né, do evento Foro de São Paulo, eles criticam os americanos, a quem se referem ao Império. Também há diversas referências à ameaça da extrema-direita no continente, apesar de uma avaliação de que foi parcialmente contida recentemente. A firmeza e avanços de Cuba, Venezuela e Nicarágua somam-se a vitórias eleitorais que, tendo como premissa a unidade programática, frearam o desenvolvimento do neofascismo na região, diz o documento divulgado nesta quinta-feira. O encontro marcado para 24 de junho a 2 de julho ocorrerá na capital brasileira como forma de prestigiar a eleição do Dilma, que é esperado no evento. E aí ontem passou um vídeo que eu acho que vale a pena mostrar, porque muito mais do que a informação nele, o retrato do consórcio. Esse vídeo está numa moldura, né, para registrar na história do Brasil o que é o consórcio. Vera Magalhães, Josias e Constantino. Escuta só. São todos amiguinhos. São todos amiguinhos. Talvez nem se conheçam, Rodrigo. Vamos parar a narrativa aqui. Então existe o Foro de São Paulo? Não, não existe. Não existe como essa entidade do mal, uma coisa palpatina. Não existe. O Foro de São Paulo é uma narrativa bonita para Olavo de Carvalho, para esse pessoal, essa turma, essa outra turma. Agora existe essa turma. Agora. Então, eu tô falando ironicamente, acho que você percebeu pela minha cara, porque aí eu tô entrando em narrativa. Vamos falar da vida real. A Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes. Ela é apoiada por esse pessoal. Por esse pessoal, mas não pelo Brasil. Não, não é apoiada pelo Brasil, não. A Cristina Kirchner. Não é não. É não. Ah, Verinha. Verinha. Esse é o consórcio. Esse é o consórcio. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver. Peraí. Pois é. Olha. Tu me deixa, viu? O Folha de São Paulo, ele talvez nem se conheça. Não se conhece, não. Tá bom. O José Dirceu, certa vez, ele falou que se não fosse a espiral de silêncio, ele não falou com essas palavras, mas se não fosse, ele falou mais assim, se não fosse a mídia apoiando, né? Deixando eles trabalharem quietos, sem colocar os holofotes em cima, vixe, nada do que eles fizeram teria sido possível. E você vê. Nossa, fotos, evento, documentos, vídeos. E a Vera Magalhães ainda negava. Não, Foro de São Paulo é uma narrativa. É uma narrativa. Tudo é narrativa para essa turma da esquerda. Aí umas coisas que eu acho que vale a pena comentar, porque acho que também na narrativa, a ver com o Foro de São Paulo, né? Atuar mais à esquerda. O Leonardo Coutinho colocou com a imagem de uma feira de negócios em São Petersburgo. E aí mostra o seguinte, os rapazes mostram 3 razões para investir na Rússia. O cara tá... Sabe aquela bolsa de água quente que o cara coloca quando tá com um galo na cabeça ou coisa? Aí o cara sopra até a bolsa pocar pra mostrar como ele tem um pulmão forte. Depois ele quebra uma bolinha de tênis com a mão, espremendo. Depois ele tá entortando uma barra de metal. Será que no Brasil esse tipo... Assim, aqui é mais pra trás o seguinte, né? A gente sabe qual é o tipo de comportamento que o Ocidente vem colocando como o mais desejável de todos. Enquanto a turma avançando com esse tipo de agenda, falando, ó, esse é o exemplo que você deve seguir. Jovem, siga esse exemplo. Valorize o homem barbudo musculoso. No Brasil, entendo o que é ser ecossexual com o ator Sérgio Maroni. E ele não é exceção não, viu? É um grupo já. Matéria de 2021, ó. Movimento ecossexual promove casamentos que celebram a Terra. Quando você olha o que está acontecendo no Ocidente, no Oriente, rapaz, eu acho que vai dar ruim pra gente, viu? Em determinado momento. No dia de ontem teve uma coisa também, rapaz, assim, surpreendente. Jovem é preso por filmar partes íntimas de alunas em faculdade. Ele se infiltrou no banheiro feminino, tipo assim, o Robson Boni, ele se filtrou, conseguiu material secreto. Não. Ele tava no banheiro unissex. Quem poderia imaginar que podia ter esse tipo de problema, né?
Aí as preocupações da imprensa. Lula volta a fazer piada com a obesidade de Flávio Dino, mesmo após repercussão negativa. Ai, meu Deus do céu. Essas são as preocupações da imprensa brasileira. E essa daqui, deixa eu ver. É só para comentar rápido. O OAB de São Paulo repudia a abertura de processo contra deputados do PT e do PSOL por criticar marco temporal, né? A OAB tá contra. A OAB de São Paulo foi um absurdo o que tá acontecendo. A sigla de Bolsonaro, PL, argumenta que essas deputadas ofenderam o autor do requerimento, que é o Zé Trovão, aí do marco temporal. Segundo a denúncia, as deputadas chamaram os parlamentares de... Deus do céu, né? Pessoas que tiraram a vida do povo indígena. Criminosos, com todas as letras. Imputação de crime. A representação ainda reúne post das deputadas criticando o projeto. Abre aspas. Para o manifesto do OAB de São Paulo. A efetiva participação feminina com respeito às suas prerrogativas enquanto parlamentares constitucionalmente inclui a livre manifestação do pensamento e sua inviolabilidade acerca de palavras e manifestações, sem qualquer cerceamento da atividade parlamentar. Olha só, falar que a pessoa é um assassino. É liberdade de expressão. Imagina se fosse um deputado da direita falando isso de alguém da esquerda. Será que o OAB ia falar que era liberdade de expressão? Óbvio que não, a gente sabe, mas é sempre bom repetir. Porque vai que alguém que tá aí dormindo no meio da rua tropeça num recorte, num vídeo e fala, rapaz, eu não acredito nisso, mas com a direita é o oposto. Inclusive aí com o Bolsonaro, né? É o golpista. E segue. Práticas de silenciamento, ameaças e uso de processos internos para perpetuar condutas abusivas em uma estrutura que alija e desestimula não só o ingresso, como a própria permanência das mulheres na política não podem mais ser toleradas. Mas errado ainda é a turma do PL que se achou ofendida por ter sido, né, alguém imputar um crime deles. Então, assim, pô, imputaram um crime em mim, você não tem o direito de se sentir ofendido e representar no âmbito legal, que é lá no Conselho de Ética. Brasil. País da coincidência. Enfim. Vou mandar o vídeo da Vera Magalhães lá no Telegram, link tá na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode assinar no canal, né? Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. Atlas Brasileiro, kimpai.com, sem BR. E peço pra dar aquela compartilhada maruta no vídeo. E se puder voltar amanhã, porque eu espero estar aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.